No capítulo desta sexta-feira, 26 de agosto, da novela A Favorita, Dodge nota que Flora está séria e pergunta para ela o que houve. Até parece que ela não está satisfeita com a operação deles. Ela diz que só ela sabe o que ela teve que passar para isso dar certo. Mas tudo bem, valeu a pena, porque até de mamãe a Purgantinha me chamou, e o Gonçalo me chamou para morar no rancho, como medalha de honra ao mérito. Silveirinha diz para Dodge que não tem 5 milhões de reais nem aqui nem na China naquele dinheiro. Dodge, na maior cara de pau, diz que ele já separou a parte dele. Silveirinha diz que a parte dele era 4 milhões e no dinheiro que ele trouxe não tem nem 500. Dodge diz: custos operacionais, Silveirinha, mão de obra, tudo isso custa dinheiro. Não sabia, não? Silveirinha diz: que custos operacionais, se até os capangas que você arrumou a Flora teve que dar cabo? Dodge diz que é as despesas de produção. Ou ele pensa que sair por aí sequestrando as pessoas é barato. Não é. Sabe o que a Flora deveria ter feito? Era ter dado cabo de você, seu monte de bosta. Dodge parece uma criança e vai reclamar para a Flora que o Silveirinha está baixando o nível, que depois que ele baixa também ela fica reclamando. Ela diz que eles dois são um ó, eles só sabem pensar pequeno, que inferno. Silveirinha se revolta e diz: pensar pequeno, Flora, a gente arrisca o pescoço e o cara embolsa a grana. Flora manda ele pensar que esses 5 milhões não são nada perto de tudo que ela vai tomar do Gonçalo. Isso aí é troco. Dodge diz para eles então comemorarem, ela lá no rancho dela e ele na casinha nova dele. Casinha nova, Dodge? Casinha ponto e vírgula. Agora está todo mundo de olho em você, inclusive Zé Bob, que já disse em alto e bom som que desconfia de você. Se você comprar essa casinha de 3 milhões, você vai estar assinando a sua confissão de culpa. Dodge diz: sempre esse maldito jornaleirozinho. Vem cá, já não tá na hora da gente dar cabo dele, não? Flora pergunta quem seria o principal suspeito. Dodge imaturo pergunta para Flora o que ela quer que ele faça. Para que serve esse monte de dinheiro, então? Eu quero que você espere. Vai morar num apart-hotel legal. Dá um tempo, Dodge. Dodge pergunta para ela se ela sabe há quanto tempo ele está dando um tempo. Ela se irrita e diz: então não dá o tempo se você não quiser. Vai comprar essa casa. Agora eu não dou uma semana pro Gonçalo te colocar na cadeia pelo sequestro da Lara. Dodge diz pra ela então arrumar uma boa desculpa, porque se ele cair, ele puxa eles dois. Dodge vai embora com raiva. Silveirinha pergunta para Flora: e agora? E se esse idiota colocar tudo a perder? Flora diz que ele não vai fazer nada. Ele não é tão burro quanto parece. Silveirinha diz: e essa mixaria aqui? Se dividir por 2 não vai dar em nada. Ela diz que ele pode ficar com tudo para ela. Ela só quer esse massinho. Silveirinha agradece ela dizendo que ela é um amor. Da onde saiu isso, tem muito mais. Eu vou te dar muito mais, Silveirinha, e vai ser mais em breve do que você pensa. Donatella volta para a casa de Augusto. Shiva fica feliz e diz para Augusto que ela voltou, pai. Augusto pergunta se Shiva está vendo ela. Donatella diz: Augusto, sou eu, em carne e osso. Augusto pergunta onde estão as compras que ela foi fazer há 3 dias. Ela diz que não tem compra nenhuma. Ela foi cumprir uma missão e diz para ele não perguntar nada porque ela não pode falar. Shiva pergunta que missão era essa, pintar o cabelo? Donatella diz que foi isso. Ela pintou e cortou o cabelo e ela não pode dizer mais nada. E eu também estou exausta. Eu preciso de um banho e cama. Então você some sem dar notícias, deixa eu e meu pai preocupados. Aí você volta na maior cara de pau com o cabelo super na moda, sem a menor satisfação para dar. Antes, se você não tivesse voltado e tivesse sumido de vez. Donatella diz para Augusto que ela não sabia que o Steve iria sentir tanta falta dela assim. A última coisa que ela queria era magoar esse garoto. Augusto pergunta: e a mim? Você não se importa em magoar, não? Olha aqui, eu não tenho mais saúde para ficar aguentando esse teu sumiço não, tá bom? Se você tem que se ausentar, tudo bem, mas avisa antes. Donatella diz que ela não queria magoar nem ele nem o Shiva e pede por favor para ele perdoar ela. Ele diz que o Shiva fez uma sopa de mandioca e manda ela aproveitar que está quente, porque ele está indo deitar. Flora chega no rancho já para ficar. Irene diz que ela vai amar morar lá. E a decoração depois ela muda do jeitinho que ela quiser. Imagina, dona Irene, a casa está linda assim do jeito que está.
Irene mostra o quarto para Flora e ela diz que aqui era o quarto da Donatella. Gonçalo diz que se ela quiser, eles podem mudar toda a decoração. Flora diz, não, imagina, pode ficar tudo como está. Lara fica emocionada e diz, mas esse quarto é a cara da Donatella. É como se ela estivesse aqui, impregnada em cada detalhe. Flora diz que é bobagem, ela vai ver que depois ela vai deixar o quarto com a cara dela. Lara diz, melhor. Pedro aparece e diz, filha, eu fico muito feliz, a gente vai morar juntos. Flora também é falsa com ele, dizendo que parece um sonho, né, papai? Pedro diz que ela merece que seja feita justiça com ela. Cedo ou tarde, ela sempre chega. Flora finge ser simpática e diz que ela só fica preocupada em dar trabalho para o Dr. Gonçalo e para a Dona Irene. Irene diz que não é trabalho nenhum, é só prazer. Pedro pede licença para Irene e Gonçalo dizendo que ele precisa ir até a cidade para uma consulta médica. Gonçalo diz para Irene que essa casa e esse quarto está impregnado pelas lembranças da Donatella. Irene diz para Gonçalo para eles esquecerem a Donatella, porque agora é novos tempos, nova vida. Augusto vê Donatella chorando e pede para ela não chorar e perdoar a grosseria dele. Eu exagerei, eu sei, mas eu não consigo mais imaginar minha existência aqui sem você. Donatella fica escutando as palavras bonitas de Augusto. Ele pergunta se ele vai ter a sorte de ver mais uma vez esse sorriso lindo. Donatella não resiste e sorri rápido. Lara diz na mesa que a única coisa que ficou sem explicação para ela é onde foi parar o dinheiro que o avô dela pagou pelo resgate dela. Flora fica pensativa e Gonçalo diz que com certeza ficou com o marginal que foi ao encontro dele lá na rodoviária. O resto do grupo morreu no meio do tiroteio com a polícia. Já está sendo rastreado a origem desse grupo. Parece que eles são da periferia. Só não chegaram na identidade do sequestrador que fugiu com o dinheiro. Mas é questão de tempo. Ah, mas esse cara já deve estar longe do país. Irene pede para eles mudarem de assunto e diz que ela gostaria de fazer um brinde à presença da Flora nessa casa e nessa família. Todos eles brindam, felizes da vida, sem saber que colocaram um demônio dentro de casa. Silveirinha diz para Gonçalo que ele gostaria de fazer um pedido a ele. Ele gostaria de voltar a morar aqui, ou melhor, gostaria de voltar a trabalhar aqui. Halley olha sério para a cara de Silveirinha. Gonçalo diz para Silveirinha que assim ele deixa ele sem graça e que a casa dele está de portas abertas para ele. Lara diz então, seja bem-vindo de volta, Silveirinha. Pedro procura Zé Bob dizendo que ele precisava muito conversar com ele. Zé Bob diz, claro, seu Pedro, entra. Pedro diz, obrigado. Eu te tirei da cama, não foi, meu filho? Eu peço desculpas, mas é que o assunto é muito grave. Zé Bob diz, pois não. Eu tenho certeza que o Dodge está envolvido nesse sequestro. Eu não tenho provas, mas se eu tivesse, estaria lá na polícia. Mas eu sei que você é um jornalista que investiga. Eu tenho acompanhado as suas matérias no jornal. Zé Bob pergunta para ele se foi ele quem ligou para ele indicando o local do cativeiro. Pedro diz que não foi ele, mas já que ele está envolvido nessa história, ele gostaria de estimular ele a ir mais fundo. E ele também quer se colocar à disposição para ajudar. Foi o Dodge, eu sei disso. Aquele mau caráter, ele já roubou a família entre outras ocasiões. O senhor já não precisa me dizer quem é o Dodge, porque eu sei que ele não presta. E já que o senhor desconfia mesmo, nós vamos ver até onde nós podemos ir. Pedro dá o endereço do hotel onde Dodge está hospedado para Zé Bob. Ele diz, tá certo, pode deixar comigo. Zé Bob confessa a seu Pedro que a cada dia que passa, ele sente mais falta da Donatella. Eu não me conformo que ela fosse uma assassina. Eu não me conformo a forma como ela morreu. Pedro vê que Zé Bob gosta mesmo de Donatella. E Zé Bob continua, eu não consigo aceitar. Pedro pede para ele ter calma, porque a vida sempre surpreende as pessoas. Como assim, seu Pedro? Ela está morta, mas continua viva dentro da gente, não é? Zé Bob triste abaixa a cabeça. O povo do prédio que quase desabou volta à mansão de Romildo e invadem a parte de dentro. Romildo fica impressionado com a confusão. Ele dá uma de desentendido e diz, pelo visto, vocês resolveram me fazer mais uma visita. Visita coisa nenhuma, a gente veio tomar o que é nosso. Romildo pergunta o que tem lá que pode ser deles. Ele diz, tudo que está aqui é nosso, tudo foi comprado com o nosso dinheiro. O povo começa a pegar as coisas na casa de Romildo.
Rita diz a Didu, pelo amor de Deus, essa gente vai destruir a casa do seu pai. Ele diz, essa gente eram seus vizinhos até pouco tempo atrás, Rita, você não lembra? Essa aí é uma vendida, ela é a mãe dela e a filha, 3 vendidas. Tá aí, eu gostei da senhora, meu nome é Alice, a senhora gostaria de tomar um banho de hidromassagem na suíte do papai? Ah, mas hidromassagem é um sonho. Alicia diz, alguém mais, e todos levantam a mão. Romildo diz, Alicia, pelo amor de Deus, no meu quarto não. Rita tenta dar uma lição de moral em Alicia, dizendo que ela é muito irresponsável. E você é uma saqueadora igual a todo mundo aqui. A única diferença é que você saqueia com classe. Rita pede para Camila e para Dona Dulce para elas irem embora da casa de Romildo. Dona Dulce diz para Rita que isso não é hora para surtar não. Agora vai lá para cima que eu tenho uma guerra para vencer. Didu vê Rita chorando e pergunta para ela o que foi. Eu tô com vergonha, Didu. Eu tô com vergonha de mim. Não era para mim ter vindo morar na casa do seu pai. Tá tudo errado. A minha mãe morando aqui depois que o prédio dela ruiu. O que aconteceu comigo, Didu? Cadê a minha moral, os meus princípios? Foram tudo por água abaixo por causa de um ar-condicionado central, por causa de um closet, meu Deus. Didu pede para ela ter calma que eles vão embora dessa casa. Rita pergunta para onde eles vão se eles não têm para onde ir. Ele diz, dar-se um jeito, minha linda, dar-se um jeito. Os dois se abraçam. Romildo diz para a imprensa que ele decidiu abrigar o povo do prédio que ruiu na casa dele, porque o povo é a família dele. Dona Dulce diz o quê? Essa gentalha vai morar aqui? E Camila diz não, só sobre o meu cadáver. Romildo pergunta a Zé Bob se ele quer fazer uma matéria com eles. Zé Bob olha com cara de nojo para ele dizendo não, e ele se retira de lá. Yolanda pergunta para Catarina que além da Mariana engravidar aos 16 anos, se ela acha bonito a vila inteira comentar que ela nem sabe quem é o pai. Catarina pergunta para a mãe dela se ela está acusando ela de que se a Mariana ficou grávida é porque ela não soube educar. Meu Deus do céu, a senhora está falando igualzinho ao Léo. Mas que mania agora de comparar nossa família com o traste do seu marido? Eu falo o que eu vejo, e se você me ouvisse não teria feito tanta besteira, inclusive ter se casado com o Léo. Léo, bêbado, vai até a casa de Coppola e começa a gritar para Catarina voltar para casa com ele. Ela sai para conversar com ele, para ele não acordar os pais dele. Ele diz que ele quer ela de volta. Eu não aguento mais, eu sei que eu sou uma merda, que eu não te mereço, mas tem piedade, volta para casa. Ela diz, ai, ainda por cima, você está bêbado, onde você quer parar? Ele diz na sarjeta, se você não voltar, vai me encontrar debaixo de um caminhão morto. Aí quem vai morrer de remorso é você, por não ter me dado uma chance. Ela diz que deu todas as chances para ele. Ele diz, dá mais uma, você não sente falta do seu tigrão, oncinha? Catarina não fala nada, e Léo pergunta se ela vai deixar o tigrão dela assim sozinho. Estela nessa hora sai da casa dela com um homem, e Catarina olha para eles. Ela diz não para Léo, dizendo que ele não vai mudar, que tudo que ele está falando é da boca para fora. Eu sei disso, eu sei, eu não quero mais fazer papel de idiota, já fui burra demais. Não faz assim, oncinha, não me deixa. Volta para casa, vai, antes que o meu pai acorde e chame a polícia. Na mesa de jantar, Halley diz para todos que não sai da cabeça dele quem foi que deu esse telefonema anônimo para o Zé Bob, e ainda dando o endereço do local. Flora diz que alguém pode ter passado na rua e estranhado o movimento daquela casa abandonada e ter chamado a polícia. A maioria das vezes é trote, mas dessa vez bateu. Halley olha sério para Flora. Flora entra no quarto da Donatella feliz da vida. Ela olha a foto de Donatella e vira ela. Ela se senta na cabeceira da cama, depois se joga nela e diz, ai, Silveirinha. Ele diz, tudo isso é seu, minha querida. A mansão que era da Donatella agora é toda sua. Ai, eu sempre sonhei com esse momento, Silveirinha, ser dona de tudo que era da Donatella. Silveirinha fica olhando para a cara de Flora, espantado com a inveja dela. E Flora continua, ser dona da casa, da Lara, da família, do dinheiro, de tudo. Silveirinha diz, esse momento chegou, você conseguiu tudo, minha querida. Ela diz, ainda não, Silveirinha, eu ainda quero conquistar o Zé Bob de uma vez por todas. Aí sim, eu vou ser a mulher mais completa do mundo.